Bom, aí a gente agora vai voltar para o nosso exemplo lá, que era o exemplo de fazer a fila. Certo? Já que a gente já deu uma olhadinha aqui no jogo da velha, viu mais ou menos como é a sintaxe para criar uma classe. Então eu vou agora, a gente vai criar agora a classe fila, né? O nosso tipo de dados fila. Primeiro de tudo, eu preciso criar a classe, né? A gente viu ali que tem uma palavra reservada, classe, e que depois dessa palavra você coloca o nome do seu objeto, o nome do seu tipo de dados novo, né? Meu tipo é fila. Então eu vou botar aqui 2 pontos. E aí aqui a gente vai começar a definir quais são as operações que vão poder ser realizadas com esse novo tipo de dados. Primeiro, eu vou dizer que fila é como se fosse uma sequência, certo? Em que a gente pode, semelhante com uma lista. Não é semelhante a uma lista? A gente tem diversos elementos em que um é seguido do outro, é uma sequência. Certo? Então, eu vou deixar isso aqui, é um pensamento solto. Depois, a gente vai dizer, quais são as operações que eu vou poder realizar com fila, certo? O cara vai poder entrar na fila, e aí ele tem que entrar lá no final, certo? Inserir no final, certo? O cara vai poder sair da fila, que é quando ele vai ser atendido, e aí a gente vai remover do início. Remover do início. E a gente também pode ter alguma operação para imprimir a fila, certo? Que é para dizer, quais são os elementos que estão atualmente na fila. Quando eu falo de entrar na fila, sair da fila, imprimir a fila, veja que eu estou falando de 3 verbos. Entrar, sair e imprimir. Geralmente, quando a gente fala em verbos, a gente está falando em ações, está falando em métodos. Então, essas 3 coisas vão virar métodos. Eu vou ter o método entra, que vai colocar um cara no final da fila. Vou ter o método sai, que vai retirar alguém do início da fila. E vou ter um método imprime, que vai imprimir o estado atual do meu objeto fila. Certo? Essa primeira definição que eu coloquei, é sequência, eu estou dizendo que a fila é alguma coisa. Então, esse não é uma ação. Então, isso não vira um método. Vai virar outra coisa que daqui a pouco eu vou explicar, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um método def. Para criar uma função, eu uso def. Para criar um método, eu também uso def, da mesma forma, certo? Então, em Python, a gente tem um método init, né, que eu já expliquei quando eu estava falando do jogo da velha, que é o construtor, o método que vai ser chamado, sem que a gente veja, vai ser chamado pelo Python para inicializar o objeto fila, certo? Um objeto do tipo fila. E aí, como qualquer função, como qualquer método de uma classe, a gente precisa passar como primeiro parâmetro a palavra reservada self, certo? Só preciso disso. O meu método init não precisa receber nada. Quando eu digo que uma fila é parecido com uma lista, eu estou dizendo que eu preciso armazenar os elementos de uma fila em alguma coisa, certo? Uma fila, para ela existir, ela precisa guardar aqueles elementos. E onde é que a gente vai guardar esses elementos? A gente pode guardar numa lista, certo? Uma fila nada mais é do que uma lista com algumas políticas estabelecidas para inserção e para remoção. Então, a gente pode se utilizar de uma lista para... É como se a gente adicionasse poder na lista de alguma maneira para ela virar uma fila. Quando eu digo que fila é uma sequência semelhante à lista, eu posso traduzir isso para Python da seguinte forma. Olha só. Eu vou criar um atributo. Quando a gente fala em classes, em objetos, a gente fala em atributos. Atributos, eles são características de um objeto, certo? Uma fila, ela vai ter que ter uma sequência de alguma forma, certo? Então, eu vou criar um atributo chamado, sei lá, sequência,
que vai armazenar os elementos, as pessoas que estão naquela fila, certo? Então, para criar um atributo, eu vou fazer o seguinte: self, ponto. O self é como se dissesse, é como se fosse o eu mesmo da lista, entendeu? Como se eu dissesse, ó, isso aí representa a lista, a fila no caso, né? No nosso caso, a fila. Então, self, estou dizendo, ó, essa classe, fila, vai ter um atributo chamado sequência. Um atributo é uma característica, sequência. E esse atributo vai ser uma lista vazia inicialmente. Então, uma fila, ela está vazia inicialmente, certo? Pronto. Então, quando a gente for criar um objeto do tipo fila, que a gente vai criar dessa forma aqui que eu tô fazendo, a gente vai ter um objeto fila, que vai ser igual à nossa classe fila, e aí eu passo os parâmetros, esses parênteses, para dizer, ó, é um objeto, eu estou criando um objeto. O Python internamente vai instanciar, vai usar essa função aí, esse método init, e vai criar uma sequência vazia, uma lista vazia, ou seja, minha fila vai estar inicialmente vazia, certo? Vou apagar isso aqui, só para exemplificar. Pronto. Então, o primeiro método já está pronto, que é o método de construir a fila, né, de inicializar a fila. O segundo método vai ser o seguinte: entrar na fila. Como é que alguém entra na fila? A gente viu que a política da fila é colocar todo mundo no final, né? Em lista, qual é a função que a gente utiliza para inserir no final? O append, né? Então, eu vou criar aqui, ó. O método de fila vai ser entra na fila. E aí, eu vou precisar passar como parâmetro esse self. E quem é que a gente vai colocar na fila? A gente vai inserir alguém, né? Um elemento. Então, esse método, ele precisa receber um parâmetro que vai ser o elemento a ser inserido, certo? A nossa sequência, a nossa fila mesmo, pra gente que tá criando a classe agora, a fila é esse cara aqui, né? Essa lista. Então, a gente vai colocar aqui, ó, self.sequência, que é a nossa lista, certo? É assim que a gente vai consultar a lista. Self.sequência.append, ou seja, insira esse elemento. Como a função, o método append de listas, ele coloca já no final, a gente não precisa nem se preocupar em dizer, ó, coloca no final, porque ele já faz isso automaticamente. Então, o que é que a gente está fazendo com essa linha de código? Eu estou pegando o elemento que me foi passado como parâmetro aqui e estou inserindo na minha sequência de elementos. Só isso, certo? Então, eu estou colocando o cara na fila. Então, depois disso, a gente não precisa mais de nada, né? Entrou na fila, beleza. Aí, o outro método que a gente vai precisar é o método sai da fila, né? Como é que um cara sai da fila? Também eu vou precisar passar como primeiro parâmetro o self. E o sai da fila, ele não precisa receber ninguém, porque a gente sabe que só vai sair da fila. O sair da fila é o cara ser atendido, o primeiro elemento ser atendido. Então, só vai ser atendido só vai ser retirado o primeiro elemento. Então, eu não preciso especificar quem é, porque a nossa classe já vai saber isso de antemão. Então, a gente vai pegar o quê? A nossa sequência. Sequência, que é nada mais, nada menos do que uma lista. E a gente vai utilizar a operação pop, passando o índice 0. Isso vai dizer, ó, retira o primeiro cara, o cara que está na posição 0 da lista, certo? Na minha sequência de pessoas, pega o primeiro. Então, isso vai retirar. Só que eu quero também retornar isso. Não adianta só retirar, né? Eu quero retornar. Vai que eu precise desse senhor para alguma coisa. Eu vou precisar desse dado, desse valor, desse objeto, para fazer alguma manipulação depois, na hora de consultar essa fila. Então, eu vou retornar esse objeto que está sendo retirado. Então, o sai da fila já está pronto. E aí, por último,
a gente pode fazer o imprime, que também não precisa de parâmetros, ele vai ser só um return aqui. E a gente vai imprimir print self.sequência. Nada mais, ele vai pegar simplesmente a lista e vai colocar na tela. Então, a gente agora tem a classe fila com algumas operações definidas e agora a gente vai brincar um pouquinho com ela para ver como é que funciona.